Isso aqui com a pergunta de efeito, doutores. A reforma tributária vai aumentar os custos de inventário e do planejamento sucessório ou não? Não tem ninguém preocupado com isso? Doutor Tobias. Vamos lá. Só essa pergunta já dá um podcast aqui. Só reforma gigante, tributária é um podcast. Planejamento sucessório, outro. É mais dúvida do que certeza. Aumenta o outro. Mas vamos lá. Para Goiás, vamos começar. Para Goiás, hoje, nesse cenário que se encontra, nós não vai ter acréscimo, porque Goiás já é um dos estados que tem uma das maiores alíquotas de TCD do Brasil. Essa alíquota de TCD, por uma determinação constitucional e validação do Senado, o Senado colocou a regra de no máximo 8%. Né? Em Goiás já teve há muitos anos atrás uma alíquota de 4%, né? A alíquota máxima, e essa alíquota hoje é de 8%. Lembrando que é uma alíquota progressiva, então ela começa com 2%, 4%, 6% e 8%. Como se fosse uma alíquota progressiva de imposto de renda. Então, hoje, para a realidade de Goiás, não iria mudar muita coisa. Né? Não ia mudar nada porque já estamos cobrando o máximo. Muitos estados, porém, cobram 4%. Né? Muitos estados cobram 4%. E a expectativa é o quê? Como a reforma tributária, o sistema tributário, só para justificar um pouquinho por que pode subir, a gente está unificando a tributação em cima do consumo. Né? E hoje, os estados, qual que é a maior fonte de renda dos estados hoje? ICMS, que está entrando nessa reforma tributária. E o legislador nacional ele optou para fazer um sistema tributário era para ser um tributo único, que era o IVA, né, que é utilizado em outros países já. Só que como que você tem a questão da competência tributária dos estados e do município, você optou pelo IVA dual. Né? CBS, que é a parte federal, e o IBS, que é a parte estadual e municipal. Então, não é nem a competência, mas a forma de gerir, né? O Estado está perdendo a gestão desse dinheiro. Que agora vai se criar um conselho, que é o que está em debate agora, que vai gerir todo esse valor. Então, o Estado hoje, que está com uma alíquota de TCD de 4%, a tendência que no começo da reforma tributária, os estados têm uma queda de arrecadação. Por isso que no final do ano, quase todos os estados aumentou o ICMS. Praticamente todos subiram. Né? Goiás, que tinha uma alíquota média de 17, foi para 19. Por quê? Isso vai ser critério para quando fazer essa divisão desse bolo do IBS, essa alíquota que o estado vinha cobrando vai ser um dos parâmetros para fazer a divisão desse bolo. Né? Lembrando que a tributação vai ser feita no destino, né? Não na origem, mas agora no destino. Então acontece, o Estado hoje que vai ter queda de arrecadação, ele está cobrando 4%, provavelmente o ano que vem esse Estado pode passar a cobrar 6%, como teto máximo. Pode passar a cobrar 8%. Né? Teve época que São Paulo tinha uma alíquota de final de 3,5%. O pessoal estava tudo montando road em São Paulo, porque era muito mais barato todo o processo de constituição e transferência de patrimônio dessa road. Né? Então, assim, essa situação que a gente está colocando agora, ela já pode acontecer a partir do ano que vem, que é onde começa a implementação da reforma tributária. Todavia, qual que é a preocupação principal? Tudo bem, subiu para 8%. Não está pagando as contas. Né? A máquina estatal é pesada, né? Eu uso até um termo que eu falo que o Estado em si não produz um centavo. O Estado brasileiro não produz nada. Né? O pessoal fica falando, o Estado tem que ser grande, o Estado não produz nada. Quem banca o Estado somos todos nós aqui presentes. Certo? É o nosso tributo que banca a estrutura do Estado. E quanto mais pesado o Estado, mais tributo se tem. Então, se essa de 8% não fechar, tem a possibilidade dos senadores, que são representantes dos estados, ir para o Senado Federal e falar, olha, vamos subir essa alíquota máxima do Estado, em vez de 8%, está se cogitando nos bastidores do Congresso Nacional, a gente chegar a 20%. 20%. Mas eu não vou cobrar agora. Não, isso aí é só um caso excepcional. Né? Aí uns falam de chegar a 12%,
outros se comentam a 15%. Né? A gente está fazendo uma futurologia, essa questão, né, de um futuro incerto. Mas a conversa já existe. Né? E uma coisa eu falo, quem está hoje com a alíquota menor que 8%, eu não dou 2 anos para essa alíquota chegar a 8%. Né? Eu acho que 2027 quase todos os estados vão estar com essa realidade já implementada. Até porque a reforma, ela traz a obrigatoriedade da progressividade do ITCD, né, doutor Bisso? Sim. Mas além da progressividade, ele subir a alíquota, né? Sim. Porque se ele está em 4, ele tem Sim. duas faixas, 2 e 4. Aí ele vai né? por 6 Aí ele vai para 6 e 8. Quem É. tem, no caso do Goiás, quando você tem um patrimônio que, se não me falha a memória, por quinhão, eu acho que é acima de 600 mil reais por quinhão, para chegar a 8%, isso mesmo. ele dá uma alíquota efetiva de 7,18, 7,25 mais ou menos, né? Porque ele vai somando todas as alíquotas e divide, né, pelas faixas. Então, assim, essa preocupação existe. Ela existe. Se você perguntar hoje para o governo federal, ele vai negar. Não, já está lá, ó, 8%, já está valendo isso. Mas a conversa é que se implementa, espera rodar um pouquinho e depois vem os governadores no Senado para subir essa alíquota. E aí a gente está falando o seguinte, o Estado hoje tem uma participação muito grande no processo de inventário, com 2 pontos. Primeiro, a tributação. E segundo, na parte judicial, as custas cartorárias são muito altas. E as custas judiciais são muito altas. E as custas cartorárias estão seguindo o mesmo caminho. Então o que acontece? A pessoa vem a falecer e ela está deixando a parte considerável do patrimônio dela, não é na mão do advogado, como a maioria pensa, mas é na mão do Estado.